E agora vamos continuar com a correção divina. E olha que está escrito em Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Eu coloquei aqui essa partinha azul, mas eu vou explicar mais à frente. Continuando agora nos versículos 4 a 6. Assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós, os que temeis. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá à cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. E a gente vê também um exemplo em que, quando Jesus estava aqui, pediram um sinal a ele, né? Queriam que ele provasse ainda mais que ele era o Messias. Sendo que eles aqui estão falando, mostre a sua glória para que vejamos a alegria. E agora que nós estamos recebendo o Espírito Santo, os judeus talvez olham para nós e falam a mesma coisa. Então mostre o seu conhecimento, a sua glória, para que vejamos. Mas só que Deus está falando, eles serão confundidos por conta disso. Continuando. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu luz a seus filhos. E lá em Apocalipse a gente vê, na verdade em todos os profetas praticamente, as dores de parto representam a grande tribulação. E que agora, que recebemos o Espírito Santo, é nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E nascendo de novo, sendo realmente agora feitos filhos de Deus, então nós nascemos antes que viesse essas dores de parto. Ou seja, essa grande tribulação, ela tem um propósito e não é simplesmente julgar a terra somente, mas para provarem todos que estiverem aqui e que, já que não conseguiram nascer de novo com a palavra de Jesus e seu Espírito Santo, depois dessas dores de parto, aí nasçam sim como filhos, né? Esse é o verdadeiro propósito. É em meio a muitas dores que vocês vão dar à luz. Deus já havia dito isso para Eva lá em Gênesis. É em meio a dores que você dará à luz. Então, agora no final, quando começar essa grande tribulação, o propósito também será esse. Porque por isso que nós estamos aqui falando sobre esses estudos e a importância de entender e praticar essas coisas, para que nos tornemos filhos enquanto é tempo, para não passarmos por essa grande tribulação. E aí, eu gostaria de fazer duas perguntas. Você teme a Deus? Você se considera servo de Deus? Eu sei que pode ter pessoas que vão responder não para as duas, mas também vão ter pessoas que vão responder sim para as duas. Mas, para aqueles que responderam sim para as duas, eu gostaria de mostrar que talvez você ainda não está no bom caminho, no melhor caminho. Eu sei que pode parecer estranho, mas isso a gente vai falar sobre isso agora. Em João 3:8, ali Nicodemos, que era um fariseu, um mestre da lei, ele vem falar com Jesus, conversar com ele, tentar entender um pouco mais sobre ele. E Jesus está respondendo a ele assim, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Aí em João 15, 12, 14 a 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E o que já podemos tirar aqui dessas duas passagens? Nós vamos ver mais para frente que, assim como uma criança, ela teme os seus pais, porque não sabe exatamente o que eles vão fazer, o que eles gostam, por que eles dão certos comandos, certas ordens. Quando ele cresce, ele para de temer, agora conhecendo seus pais, e agora a caminhada é de uma outra forma. E mesmo sendo servos de Deus, como Nicodemos, ele até ouve a voz do Espírito Santo, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Porém, se ele nascer de novo, então ele passa a conhecer um pouco mais. E assim como Jesus acabou de falar, o servo não sabe o que o seu Senhor faz, agora eu vos chamo de amigos, porque eu estou te dando a conhecer as palavras de meu Pai. Em Lucas 22, 26, 27. Mas talvez alguém pergunte, é ruim ser servo de Deus? Não, mas você pode ser muito mais e melhor.
E aqui no Evangelho de Lucas, 22, 26 e 27, aqui está escrito de uma forma melhor do que nos outros, em que fala assim: aquele que quer ser o maior, seja como o que serve. É como, não igual. Seja como o que serve. E o próprio Jesus fala: no meio de vós, eu sou como quem serve. E em 1 João 4, 12 e 18, aí João fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso, daquelas duas perguntas: você teme a Deus? Porque se você teme ainda, então ainda não é aperfeiçoado no amor. Se você se considera servo, talvez ainda você não esteja ouvindo as palavras do Espírito Santo. E aí que vem a correção do Senhor, para que nós possamos passar a ser assim. E lembrando que alguns, durante toda a história, que receberam visitas de anjos, alguns, não todos, ouviram a seguinte frase: não temas. Ou seja, eles estavam chegando em um nível em que o temor não se via mais. Eles estavam a mais do que isso. E claro, de onde que começa o temor sendo ensinado de forma principal? Em Provérbios 1:7 começa: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou do conhecimento, ou da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E o que isso pode significar? O temor do Senhor é o princípio, mas não o fim. E continuando em Provérbios 1, agora de 20 a 23, a sabedoria, ela grita na rua, nas praças, levanta sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Essa é a principal importância de recebermos a repreensão divina, em que, depois de receber, é derramado sobre nós seu espírito. Então ele faz conhecer as palavras do Senhor. Continuando agora em Provérbios 1, 24 a 31. A sabedoria diz: mas por que clamei e vós recusastes a repreensão? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, e em vindo a vossa perdição, como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. E eu também, até então, não lembro de alguém ter ensinado esse princípio espiritual, em que aquilo que nós tememos é o que a gente recebe, é o que vem sobre nós. É o que a gente acabou de ler em Isaías 66:4, o que eles temem virá sobre eles. E aqui também a sabedoria diz a mesma coisa, em que a gente comerá o fruto do nosso procedimento se nós não atendermos à repreensão divina. Mas talvez alguém pergunte: é ruim temer a Deus e receber Ele mesmo sobre si? Não. Mas Deus quer que nos aperfeiçoemos no amor, já que Ele mesmo é o amor, que conheçamos mais dele e sermos dignos de receber o galardão. E isso está além do temor, está no amor. Aquele que pratica e faz a vontade do Pai em amor. E aqui em Coríntios 13, 8 a 13, Paulo está falando mais a respeito do amor, em que eu posso fazer várias coisas, mas se eu não tiver o amor, nada disso me terá proveito, não vai adiantar de nada. E diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E olha que interessante, Jesus disse em Lucas 11:52 aos judeus, em que vocês tomaram a chave da ciência. Ou seja, já está escrito aqui que havendo ciência passará, e os judeus tomaram a chave da ciência, então o amor também poderia passar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha só, ele também será um com o Senhor. Assim como Deus o conhece, ele também conhecerá a Deus como ele é. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. E quando ele fala, quando eu era menino, ele está se referindo quando ele seguia a lei, ou quando ele temia a Deus e não era ainda aperfeiçoado no amor. Agora que ele se tornou o homem, agora ele está sendo aperfeiçoado no amor de Deus.
Então sim, agora ele, esquecendo das coisas de menino, agora prossegue para as coisas que estão propostas à sua frente. E sendo servo, eles não sabiam o que seu senhor faz. Por isso que Jesus também não foi aceito quando ele chegou, porque ainda temiam a Deus e não eram aperfeiçoados no amor para enxergar nele a verdade. E por exatamente não saberem o que o seu senhor faz, é que o servo teme. Em João 16:12, tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso quem fala é Jesus. Ele fala, vocês não estão prontos para receber isso ainda. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E isso o apóstolo Paulo falando para os coríntios, sendo que a primeira e segunda carta do Coríntios tem bastante informação, bastante coisa, e ainda ele está falando o que eu passei para vocês são como alimento líquido ainda, para a criança que está ainda se desenvolvendo, e não um alimento sólido. Em 1 Pedro 2, 3, 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui Pedro está falando porque, claro, tudo tem um começo, tem um início. Se antes temíamos a Deus, e agora passamos a querer amá-lo, a ser amigo dele, fazendo o que ele nos manda, então a gente passa a ser como criança espiritualmente, né? E recebendo o alimento líquido primeiro, depois para vir o sólido. Essa transformação também não é rápida, também não é de uma hora para outra. Em Hebreus 5, 11 a 14 vai falar ainda mais sobre correção e vai diferenciar um pouco, que a gente vai falar, da correção que nós recebemos dos nossos pais e a que podemos receber de Deus. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ainda preciso ser aperfeiçoado, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Percebem agora o porquê que não devemos ter árbitros entre nós? Porque, se ainda o temos, é porque ainda somos como crianças. E como crianças, somos inexperientes na palavra da justiça. E ainda não temos a prática, como adultos, para exercitar esse discernimento espiritual. Para poder, então, julgar algumas coisas. Isso aqui é correto, isso aqui não é. Estamos esperando isso de outras pessoas e que esses conceitos podem vir errados. É por isso que Jesus nos propõe, procure agora ser amigo e não servo. Procure ser aperfeiçoado no amor ao invés de temer. E é por isso também que a correção de Cristo ela é necessária. E é por isso que estamos falando disso aqui agora.